Daniel então teve uma outra visão. Então levantei os meus olhos e eis que diante do rio, vocês mantêm o livro aberto no capítulo 7, que nós vamos ler vários textos. Então eis que diante do rio estava um carneiro. O animal carneiro, ele é puro ou impuro? É puro. Para os judeus. Puro. Um animal puro. O qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. Então aqui estava simbolizando 2 poderes diferentes. Chifre em profecia é poder. Então aqui estava simbolizando 2 poderes. Quais eram os 2 poderes? Os medos e os persas. Os medos aparentemente era menor, os persas eram maiores. Tanto é que os reis que aparecem, na maioria das vezes, eram persas. Então, o rei que casou com a rainha Esther, por exemplo, era um persa. E ele dizia lá que quando um rei dessa condição assina, não pode voltar atrás. Então, ele identificava mais ou menos lá esse tipo de rei. Então, vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte. O que significa isso? Que o reino estava se expandindo, o reino estava crescendo. Eles derrubaram a Babilônia, mas não ficaram só na cidade de Babilônia. Eles foram buscar todos os espaços, inclusive lá para o lado da Terra Santa, para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Então os medos e persas se tornaram também um império poderoso. Um império poderoso. Não tão rico quanto o império da Babilônia. O império da Babilônia era simbolizado pela cabeça de ouro, pelo leão, que é o rei dos animais. Mas os medos e persas é simbolizado pelo peito de prata. Então era um reino poderoso. E diz Daniel: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Então o bode, ele já é o império que sucederia os medos e persas. Então aqui em um capítulo, Daniel está colocando aqui 150, 200 anos de história. Então ele estaria substituindo. Só que, veja como ele descreve esse bode. Eis que o bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Você vê que com pouquíssimo tempo, Alexandre o Grande, que simbolizava o chifre grande do bode, ele conquistou os medos e os persas rapidamente. Diz que com 32 anos de idade, o imperador já não tinha mais o que fazer. Já não tinha mais o que fazer. Segundo alguns historiadores e segundo alguns estudiosos, diz que ele ficou tão desanimado que ele tomou uma bebedeira tão grande e acabou tendo um coma alcoólico e acabou morrendo. Com 32 anos de idade, ele já havia conquistado o mundo. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. E viu-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Interessante, né? Como Deus revelou para Daniel de uma maneira tão poética, de uma maneira tão interessante, uma transição de um império para o outro. Então, assim como a visão de Daniel 7 recapitulou e ampliou o capítulo 2, a visão do capítulo 8 recapitula o 7 e amplia o capítulo 7 ainda mais, dando mais informações. Então, qual a explicação do anjo sobre o conflito entre o carneiro e o bode?
Então nós vemos que o carneiro, ele tinha 2 grandes chifres, simbolizando então os medos e os persas, e o bode tinha um chifre grande, e esse chifre grande simbolizando o seu principal rei, que foi o grande conquistador. Então, agora vem o anjo dar as explicações para Daniel, a partir do verso 20. Ele diz: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, e o rei mais importante. E pela história nós sabemos quem é esse rei: Alexandre o Grande. Isso eu aprendi quando eu estava na 7ª e 8ª série, estudando história geral. Então, naquela época a gente já estudava os impérios: Egito, Babilônia, os medos e persas, Grécia e outros mais. A atenção do profeta foi chamada para a ação do bode que vinha do ocidente com um chifre notável entre os olhos. Então o profeta teve a sua atenção chamada por isso. O bode estava tão furioso, que ele quebrou os 2 chifres, não teve para ninguém. Ele chegou chegando e assumiu completamente o império, derrubou. Você vê que Babilônia, para cair, dependeu de estratégias. Babilônia era uma cidade extremamente fortificada, era quase que humanamente impossível um exército penetrar Babilônia. Mas o que eles fizeram? Eles usaram de estratégia. Babilônia atravessava um rio dentro, um rio grande, e aí os medos e persas desviaram o rio. E numa noite de festa em Babilônia, quando todos estavam embriagados, eles romperam aquele pedacinho do rio, fecharam aquela parte, parou de entrar água na Babilônia, o rio foi desviado, e aí eles entraram com facilidade e conquistaram facilmente. Mas a Grécia não, a Grécia foi em batalhas. A Grécia entrou e conquistou com batalhas. E o que aconteceria então com esse bode? Então agora Daniel, falando da sua visão, sem que o anjo lhe oriente. Verso 8: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se o grande chifre, e em seu lugar saíram quantos outros chifres? 4 outros chifres, notáveis para os 4 ventos dos céus. Então a profecia indicou que o império de Alexandre cairia quando estivesse no apogeu do seu poder. Provavelmente Alexandre começou a invadir os medos e persas lá pelos 25 anos, quem sabe um pouquinho menos. Com 32 anos ele já tinha conquistado todo o império. Então ele alcançou o apogeu das suas conquistas, das suas marradas, com a idade de 32 anos, ainda na flor da existência. Alguns autores dizem que ele morreu de causa desconhecida. A maioria dos autores diz que ele morreu tentando comemorar a vitória, de ter alcançado, mas também ficou meio desanimado porque não tinha mais o que fazer. Mas quando quebrou esse chifre, 4 novos chifres acabaram aparecendo. E esses 4 novos chifres que saíram após o grande chifre ser quebrado, eram os 4 generais que pertenciam ao império, que dirigiam os exércitos do grande comandante Alexandre o Grande. E eles dividiram então o reino em 4. Era o Cassandro, o Lisímaco, o Ptolomeu e o Seleuco. Logicamente que dentre esses 4 imperadores, esses 4 generais, alguns deles eram mais fracos que outros, e à medida que a história foi avançando, esses reinos foram sendo aglutinados, e algumas partes sendo fortalecidas, outras partes sendo enfraquecidas, e num período não muito distante, o reino acabou se tornando novamente coeso, com uma só liderança. Então, como é apresentado o poder que sucederia a Grécia? Aí agora já está fazendo uma transição para o novo império. Aqui
nós já estamos chegando no ano de 168 antes de Cristo. E aqui nos versos 23 até 25 diz: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Interessante, né? Como é colocado. Não é um imperador poderoso, não é um imperador forte, não é um imperador, um grande exército realizando grandes batalhas, não. Ele vem com catadura e especialistas em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Quem que estava por trás desse império, agora que estava surgindo, esse novo império? Roma. Sim, mas quem que estava por trás? César. O próprio diabo, Satanás. Então ele fazia isso não por sua própria força, mas havia um poder por trás disso. Porque este poder agora, ele não duraria um pouco de tempo. Ele duraria quantos anos? Depois que passasse Roma pagã, mais 1260 anos. Ele seguiu até 1798. Então um poder, quando ele fala aqui cheio de intrigas, e que ele não era por sua própria força, é porque tinha alguma coisa por trás que iria conduzir os destinos nesse período. E veja só o que diz: causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos, o povo santo. Agora, como que ele iria destruir o povo santo? Veja na sequência: por suas astúcias nos seus empreendimentos. Fará prosperar o quê? O engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Quem que morreria bem dentro desse período, desse império? Jesus. O próprio Jesus iria morrer nesse período, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então você vê que aqui esse pano de fundo está demonstrando que tipo de guerra? O grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Então não é uma coisa entre humanos. Então, através da descrição bíblica e histórica, verifica-se que Roma pagã e papal preenche todos os requisitos apresentados na profecia, tanto do capítulo 7 como do capítulo 8. No entanto, alguns expositores da Bíblia interpretam o chifre pequeno como Antíoco V, ou melhor, quarto. Só que não dá certo isso. Antíoco IV, ele reinou por 3 anos e pouco. Ele reinou de 175, ou melhor, até menos, até 164. Porém, o período que cobre essas profecias é de mais de 1200 anos. Então não cabe aqui, desse período, desse rei. E outra coisa, esse Antíoco, ele era um rei fraco. Não foi um rei forte, não foi um rei que usou de astúcia, que conquistou muitas coisas. Muito pelo contrário. Ele não foi um rei de feroz catadura, ele foi um rei fraco. Além disso, a profecia se refere a uma instituição. O que é uma instituição? Um poder que está por trás de tudo isso e que prevaleceria durante 1260 anos. Então aqui se encaixa mais a Roma pagã, na sequência a Roma papal, do que o que alguns estudiosos tentam colocar, que é esse Antíoco Epifânio. Não pode, portanto, se referir a um indivíduo, é uma sequência de indivíduos. São milhares de pessoas que iriam fazer parte desse processo, desse império que duraria tanto tempo. Agora, qual seriam as ações do chifre pequeno? E aqui nós vemos
os momentos mais difíceis da história desse mundo, da história do cristianismo. Perfeito, um período de muita autoridade. Então o verso 10 em diante diz: cresceu até atingir o exército dos céus. Esse exército está se referindo aqui ao povo de Deus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Nós vimos aqui muitos que foram mortos: profetas, apóstolos, cristãos. Não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de visitar Roma. Hoje existe lá na cidade de Roma uma grande obra chamada Coliseu. Este Coliseu era um local onde o governo romano oferecia duas coisas para o povo: pão e diversão. E com este pão e diversão eles conseguiam controlar as massas. O povo romano, eles tinham muitas batalhas, e quando eles ganhavam essas batalhas, eles levavam tudo que eles podiam para Roma. Então Roma era uma cidade extremamente rica, só que eles tinham muita diversão. Qualquer lugar que você vai no Oriente Médio que tinha uma cidade romana, era uma cidade onde tinha muita diversão. Por exemplo, você vai na Cesareia de Filipe, onde Paulo ficou preso por 2 anos lá. Era à beira-mar, lá na Galileia. Cesareia de Filipe, havia ali uma arena muito grande, um anfiteatro muito grande. Eu visitei esses lugares, ainda estão muito bem preservados, apesar de ter mais de 2.000 anos, ainda estão muito bem preservados. E nesses lugares você vai encontrar os lugares onde o povo romano gostava de mostrar o seu poderio, de dar comida, de dar diversão. E havia lugares ali que só podia entrar homem. Hoje nós reclamamos que existe muitos LGBT hoje, né? Mas na época dos romanos isso aí fazia parte natural. Qualquer homem se relacionava com outro homem muito mais do que com mulheres. Era um negócio absurdo. Era um negócio dirigido pelo inimigo mesmo. Então ele engrandeceu-se até o príncipe do exército, Jesus. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então foi nesse período também que definitivamente o templo foi destruído. No ano 70 foi destruído. Não foi só desativado, foi destruído completamente. Até hoje só existe a base, aquela base grande onde tem aquela mesquita construída, mais nada. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então foi nesse período que houve a mudança do sábado para o domingo. Foi nesse período que houve o estabelecimento da imortalidade da alma, o estabelecimento do purgatório, o estabelecimento de várias doutrinas que o paganismo e o romanismo acabou trazendo para dentro do cristianismo, e hoje foi adotado. E lá em Apocalipse vai dizer que a Babilônia é a mãe de todas, né? Todos que bebem, que se abeberam dessas doutrinas, o domingo, como chama que eu falei agora há pouco? Esqueci. Pula. Mas já vem lá desde o Éden essa situação, a imortalidade da alma. Então essas coisas, todas as igrejas que seguem, que de alguma maneira seguem isso, os pentecostais, os evangélicos, os espíritas e outras igrejas mais, todas elas bebem de quem? Qual é a fonte? Babilônia. Da Babilônia. Todos vêm dessa mesma fonte que veio esse período. Então ela é descrita nesse capítulo em suas fases como pagã
e como papal. Começa em 168, oficialmente Roma pagã é eliminado mais ou menos no ano 439, mas aí já estava em vigor, nesse período, Roma já estava bem enfraquecido, já estava em vigor os bispos cuidando, e acabou se tornando então a Roma papal, e ela foi até 1798, quando foi o Papa destronado. E tem muitas histórias interessantes, tem muitos livros interessantes que contam histórias maravilhosas, mas o melhor livro que você pode ler para conhecer esse período escuro da história é o Grande Conflito. Ele foi morto, né? Conta... Ele foi morto, esse Papa, né? Sim. O Grande Conflito conta essa história de maneira bem interessante, bem detalhada, exatamente. O Chifre, que nasceu pequeno, ele cresceu forte para o sul e conquistou o Egito, e no ano de 1188 a.C. cresceu para o Oriente na conquista da Síria, e em 190 cresceu para a Terra Santa, para a Terra Gloriosa, a Palestina, que foi conquistada pelos romanos definitivamente no ano 63 a.C. Então, qual santuário seria purificado nesse período? Está falando sobre um santuário do céu, 13 e 14. Está falando, no domingo que vem nós vamos estudar justamente esse verso, o verso 14 do capítulo 8. Depois ouvi um santo, o verso 13, que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do pacífico diário, do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Até quando isso vai acontecer? Nesse período, desde que o santuário foi destruído, no ano 70, o cristianismo, ele não tinha igreja. E na verdade, Jesus, quando ele estabeleceu a igreja cristã evangélica, ou a igreja cristã primitiva, não era para ter igreja. Ela era para funcionar aonde? Em casa. E por 300 anos ela funcionou muito bem em casa. E foi o período que o cristianismo mais cresceu na história deste mundo. Mas uma estratégia diabólica acabou trazendo esse povo de volta para as congregações, para o templo. E até hoje nós vemos as consequências disso. Porque dentro do templo houve algumas distorções. Uma das distorções foi a separação entre o clero e os leigos. O clero, por 1000 e tantos anos, eles trabalhavam sozinhos. A missa era dirigida por um clero. Os leigos não participavam disso. Então se entendeu, e até hoje muitos deles se entendem, que pregar o evangelho é responsabilidade de quem? Do pastor, do obreiro bíblico, do ancião. Mas a igreja, de maneira geral, não tem essa responsabilidade. Só que Pedro, ele já falava na sua epístola a respeito do ministério de todos os crentes. Deus estabeleceu o ministério para todos. Quando o Espírito Santo nos dá um dom, nós fazemos parte do ministério. Mas infelizmente a igreja acabou perdendo isso de vista, e a igreja adventista, quando começou, não resgatou isso, e tentou resgatar isso bem na frente, e até hoje está sendo muito difícil de transformar. Para você montar um pequeno grupo hoje é um desafio sem fim. É muito difícil. Por quê? Porque as pessoas se acostumaram. Religião é igreja, religião não é casa. Religião é lá na igreja, lá que nós fazemos tudo. E isso é uma estratégia diabólica. Então o santuário do qual a profecia se refere não é o mosaico nem o templo de Salomão. Mas nesse período, 586 anos a.C., o templo de Salomão havia sido destruído por Nabucodonosor. Aí quem foi que reconstruiu o templo?
Depois. Herodes demorou 46 anos para construir. Então, só na reconstrução do templo estava predita, mas também a sua destruição. Ele demorou 46 anos para construir, e com 3 anos os romanos botaram aquilo abaixo, que não sobrou pedra sobre pedra. Até hoje, você chegando lá em Jerusalém, você vai atrás do muro, perto do muro das lamentações, onde aparece aquele espaço que foi limpo, você ainda vê as pedras que foram jogadas do templo, que estão lá do mesmo jeito que caíram há muitos anos atrás. Jesus falou, né, não ficar na pedra. Pedra sobre pedra. Então essa destruição foi realizada no ano 70 depois de Cristo. E quando se trata de profecias, quanto vale um período profético? Um dia, um ano. Tá certo? Um dia, um ano. Nós temos aí Números capítulo 14 e temos também Ezequiel capítulo 4, que dá essa sustentação. Então, nós vimos isso. Seguindo esse modelo de interpretação profética, chamado princípio dia-ano, o período profético dos 2.300 tardes e manhãs se estende por 2.300 anos. E ele vai até os dias, praticamente os nossos dias. Né? E o que disse o anjo a Daniel quanto ao cumprimento dessa profecia? Daniel 8:26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Queridos, praticamente a única igreja que adota essa interpretação profética é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Praticamente a única igreja. Tem muitos teólogos independentes que estudam, chegam nessa conclusão, mas como organização, a Igreja Adventista é a única que adota esse sistema, e é por isso que 1844 tem um grande significado para nós, mas para o mundo evangélico não tem significado nenhum. Como que eles conseguem, assim, formular o desfecho final dessa profecia, sendo que eles distorcem, né? Pois é muito interessante, muito interessante. Alguns anos atrás eu fui conversar com um evangélico, e aí nós tínhamos um tema definido. Eu abri um texto no Antigo Testamento, porque ele era fanático do Antigo Testamento, e na hora que eu li o texto, ele falou: pastor, esse texto não serve, esse texto não é inspirado. Aí eu peguei, fui no outro texto, na hora que eu abri no Antigo Testamento, ele falou: pastor, esse texto também não serve, você só está usando o texto que não serve. Aí eu fui para o Novo Testamento, aí eu citei um texto que estava dentro do nosso estudo. Ele falou: pastor, esse texto também não é inspirado. Então eles vêm com essa história: esse texto não é inspirado, aquele texto não é inspirado, não é inspirado, e eles vão, como que eu diria, desprezando a revelação. Eles vão desprezando a revelação, e eles acabam ficando com o quê? Com as tradições, e é a base da religião católica, e era a base da religião judaica, as tradições. Mas a palavra de Deus mesmo foi desprezada. Jesus nasceu e os estudiosos da lei não perceberam, as profecias não viram. 3 magos lá do Oriente perceberam, os pastores lá perceberam, mas os estudiosos da lei não perceberam. Por quê? Porque eles estavam baseados nas tradições, e é por isso que eles acabam não vendo isso. Então, quando Daniel teve a visão dos 2.300 tardes e manhãs, ele ficou muito ansioso para saber o fim dessa atuação, porque ele queria saber como que isso ia terminar. Ele estava vendo as coisas acontecendo, mas como que isso iria terminar? E ele ficou tão angustiado que ele ficou doente. E esta visão era para um tempo muito distante, pouco antes da volta de Jesus. O livro de Daniel começou a ser estudado no período da Reforma. Lá pelo período de 1400 e pouco, 1500, é que o livro de Daniel começou a ser estudado e começou a ser entendido, porque até então era um livro completamente velado, um livro selado, ninguém entendia, e ele só veio a pleno conhecimento já no período de
1800 mais ou menos, 1800 e alguma coisa. Pastor, então, Daniel ficou preocupado naquela oração que ele faz, porque como ele estudava e entendia as profecias do profeta Jeremias, e ele se preocupou e viu que estava terminando esse período, né? É o período do cativeiro, Esse período do cativeiro, dos 70 anos. 70 anos, aí que ele fez aquela oração, que o povo, né, realmente aí que orou por ele, pelo povo, Isso. para que houvesse mudança Isso. entre eles. E agora a preocupação dele já era para um negócio maior. Ali no período de 70 anos, Deus resolveu o assunto, mas agora ele estava preocupado com uma coisa um pouco maior. Então, depois de algum tempo, é que o anjo Gabriel veio do céu em resposta à sua oração para dar o entendimento aos 2.300 anos. E esse é o tema que nós vamos estudar na semana que vem. Quando o anjo Gabriel começa a dar as instruções necessárias, como que seria, o que aconteceria nesse período de 2.300 anos, que nós sabemos que 70 anos proféticos, 490 anos, ainda era para o povo de Israel. E depois, os 1.810 anos, que aí iria para depois. E esse período é para nós. Hoje nós estamos vivendo num período de graça, porque não existe mais nenhuma profecia até a volta de Jesus. Todas as profecias de tempo já foram cumpridas. Nós vivemos num tempo de graça. A qualquer momento Jesus pode voltar. E os acontecimentos estão demonstrando que as coisas estão se alinhando rapidamente para que isso aconteça o mais rápido possível. Então, que Deus nos ajude, nos oriente, nos instrua a conhecermos melhor as profecias, a entendermos melhor as profecias. O entendimento das profecias está nos detalhes. Nos detalhes. Quando muda de um capítulo para o outro, um ou outro detalhe vai te dar a condição de você compreender a maior parte das profecias. Se a gente dá uma passada rápida, você acaba não percebendo alguns detalhes. Então, e outra coisa, a melhor maneira de estudarmos a Bíblia e descobrirmos os detalhes é pedindo o auxílio daquele que inspirou a Bíblia, que é o Espírito Santo. E ele tem um prazer imenso de nos auxiliar e de nos ajudar nesse aspecto. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreendermos melhor. E quando nós entendermos melhor, nós vivemos uma vida mais tranquila, mais calma, porque nós sabemos que o desenrolar das coisas tem o dedo e tem as mãos do Senhor por trás de tudo isso, e nós não precisamos temer, porque o nosso pão e a nossa água será certo. Não precisamos de recursos, não precisamos de estar escondidos, só não precisamos estar nas grandes cidades para não sofrer o juízo que as grandes cidades irão sofrer. Mas Deus vai cuidar de nós, mesmo se nós precisarmos ficar numa grande cidade, nós teremos um cuidado e o apoio de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Olha com fé para cima. Vamos cantar esse hino em pé, para o número 272. Quando tiver tristezas, dores ao coração, olha com fé pra cima, Deus dá consolação. Sempre, sempre, olha com fé para cima.
olha com fé pra cima, procura Cristo vem. Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus escurece a luz. Olha com fé para cima. Amém. Oremos. Eterno Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por Tua palavra, pela instrução segura, orientação segura do profeta, e através desta orientação nós conseguimos enxergar mais longe e com mais nitidez. Nos ajude, Senhor, a permanecermos fiéis à palavra do profeta. Nos ajude a permanecermos fiéis a estas revelações vindas através de Cristo. Pai querido, que possamos depositar nossa fé, nossa confiança nessas orientações e vivermos tranquilo nesse período difícil da história, sabendo que todos os detalhes estão nas Tuas mãos. Livra-nos, Senhor, da maldade dos homens, livra-nos das maldades do diabo, nos guarde e nos proteja ao longo desta semana, que cada um dos dias dessa semana possamos contar com a Tua graça, com o Teu poder e com a presença do Teu anjo poderoso ao nosso lado. Cuide da nossa família, cuide dos nossos, abençoe também a Tua igreja. Guarda-nos agora ao levarmos para a nossa casa, que rogamos por Jesus. Amém. Amém. Permaneça em mim. Jesus Cristo permaneça em nós. Venha, Senhor, em minha vida, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim.